Boa tarde a todos. Vamos dar início ao simpósio Vacinas Covid-19, situação atual. Eu convidei para organizar esse simpósio meu amigo professor Jorge Calil, professor titular de Imunologia da Faculdade de Medicina da USP, sobejamente conhecido como entendedor de vacinas, já há muitos anos e agora com um papel importante nessa pandemia. Nos últimos 2 anos, nós vivemos essa situação inusitada no mundo, com a pandemia que nos assolou, e uma situação inusitada também, que foi o desenvolvimento de vacinas numa rapidez extraordinária, jamais vista na história da humanidade, e com menos de 1 ano de declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, já começaram a aparecer e serem aplicadas as primeiras vacinas, e nós temos visto com grande eficiência, né? Embora não muito duradouras, mas com uma eficiência muito boa e com a pandemia sendo controlada. Então, convido agora o professor Jorge Calil para fazer suas palavras introdutórias e depois para fazer sua palestra sobre vacinas Covid-19 atuais, qualidades e espaços para melhorias. Professor Jorge Calil, obrigado por ter aceito esse convite de organizar esse simpósio e está com a palavra. Muito obrigado, presidente Francisco Sampaio. É uma honra muito grande organizar esse simpósio. Eu acho que é um momento muito interessante. Existe aí, nós estamos num momento importante da pandemia, as vacinas extremamente importantes e com algumas decisões também sendo tomadas, que eu acho de suma importância. Realmente, nós, em 1 ano, conseguimos ter vacinas sendo utilizados pelo mundo afora, que tiveram, sem dúvida, um papel extremamente importante no controle digamos, das hospitalizações e das mortes, embora a gente não tenha conseguido controlar totalmente a pandemia, como talvez se esperasse no início, mas a gente sabia que poderia haver problemas. Essas vacinas, elas continuam sendo utilizadas em todo o mundo. Nós ainda não chegamos a vacinar ainda muitos países que têm piores condições econômicas no mundo todo. Existe um esforço muito grande da Organização Mundial de Saúde, através da iniciativa COVAX, para que essas vacinas cheguem em todos os lugares, mas ainda não chegamos. Mas, em todo caso, essas vacinas que foram inicialmente testadas para que fossem de apenas 2 doses. Logo a gente viu que, na verdade, nós precisaríamos 3 doses para chegarmos ao nível de imunização razoável, e nós vimos também que a imunidade não durava por tanto tempo assim, e talvez nós tivéssemos que tomar outro tipo de atitudes. Em todo caso, surgiram também todas essas diferentes variantes que vieram complicar um pouquinho o uso das vacinas. E a nossa ideia hoje à tarde é abordarmos esses diferentes temas, né? Alguns temas que são controversos. Eu acho que, independente de qualquer coisa, nós temos que manter sempre a serenidade, a seriedade, para vermos os resultados, né? Não termos atitudes ufanistas e termos uma visão crítica sobre o que está acontecendo e a melhor forma que devemos trabalhar. E, para isso, senhor presidente, eu fiz questão de convidar, sobre a sua anuência, membros que são do CETAI. O CETAI é o Comitê Técnico Assessor de Imunizações, que serve ao Programa Nacional de Imunizações, dando pareceres técnicos científicos, que são aconselhamentos para melhor, digamos, aplicação das práticas de imunização em todo o país. Ele tem sido, ultimamente, extremamente importante na Covid. Houve um momento em que ele não estava ativo, depois ele voltou à atividade e tem sido muito importante em várias tomadas de decisões. No meu entender, é super importante essas reflexões, essas decisões,
E é muito importante também que exista uma liderança no país. O Programa Nacional de Imunizações, criado há quase 50 anos, ele sempre liderou as políticas de vacinação no Brasil, e isso é muito importante que nós tenhamos uma liderança nacional para essa. Isso não é uma questão de governo, isso é uma questão de Estado. Há 50 anos nós temos esse Programa Nacional de Imunizações, e ele não serve a um governo, ele serve, sim, ao Estado brasileiro, e é muito importante que nós, na academia, nós tenhamos sempre esse suporte muito grande para que o PNI cumpra a sua tarefa. O PNI, que também, além das questões de Covid, está envolvido em todas as questões de imunização do Brasil. Nós estamos com déficit de imunização das nossas crianças, que é muito grande e que tem sido também matéria de muita discussão e também muita reflexão de como é que nós vamos poder reverter o Brasil, que sempre foi um exemplo em termos de imunização em todo o mundo. Então, hoje à tarde nós vamos repassar aí várias das ações da vacinação de Covid, e eu vou iniciar, eu quero ser um pouquinho provocativo, e nós vamos iniciar falando um pouquinho das vacinas, da performance e como é que essas vacinas estão aí no Brasil e no mundo. E depois nós vamos ter uma série de apresentações também em temas que são, acho que, muito quentes atualmente em termos de vacinação. Então, se o senhor me permitir, senhor presidente, eu vou começar a minha apresentação, em que eu vou compartilhar a tela. Estão vendo a minha tela? Está entrando, cara. Já começa a aparecer. Perfeito, Calil. Perfeito. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre as vacinas de Covid atuais, né? E se existe algum espaço para as melhorias. E eu gosto sempre de começar as apresentações com um slide, lembrando as pessoas como é que se dá a infecção pelo vírus. Então, o vírus, para infectar uma célula humana, esse vírus ele sofreu algum tipo de mutação, nós não sabemos a origem, se foi no laboratório ou em um animal, de tal forma que ele conseguiu se ligar numa célula humana e que tivesse uma protease que cortasse a proteína principal dele de ligação para que ele pudesse penetrar. Então, essa ligação se faz através do receptor, que é o ECA2, e a proteína que se liga e que penetra é a proteína S, de spike. E essa proteína, ela tem na sua... Ela é trimérica e tem na sua parte terminal uma parte da molécula que nós chamamos de RBD, para Receptor Binding Domain, ou domínio de ligação do receptor, e que é fundamental para que ela se ligue no seu receptor e que penetre. Então, por isso mesmo que essa RBD ela tem que ter determinada conformação, volume, estrutura química, que é muito importante. E os anticorpos que nós criamos e que podem inibir a entrada deste vírus na célula, nós chamamos de anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos neutralizantes são quase que exclusivamente dirigidos contra a RBD, pode ser também sobre alguns aminoácidos que estão perto ali na proteína da spike. E então, por isso mesmo, que é fundamental a RBD e os anticorpos neutralizantes. Muito bem, se o vírus entrou, ele vai liberar o seu RNA, vai produzir as suas diferentes proteínas e múltiplas cópias do vírus serão criadas. O vírus vai destruir a célula por piroptose e vai invadir outros vírus. Quando o vírus entra na célula, anticorpo não funciona mais. O que pode segurar este vírus de se multiplicar? É a imunidade celular, fundamentalmente, neste caso, CD8, que vai matar
às células infectadas. Mas tanto para produzir anticorpo como para ter CD8, nós precisamos muito da ação da célula CD4, com funções auxiliadoras que vão ajudar a maturar tanto os linfócitos B para produzirem anticorpos, como a célula CD8 para serem células citotóxicas. Então, nós vimos que os anticorpos que são importantes são contra aquela proteína, a RBD. Mas a resposta celular, ela não é dirigida necessariamente contra a RBD. Não é dirigida contra a RBD. Nem é dirigida apenas contra a spike. Ela é dirigida também contra a spike. E foram feitos, através de estudos de vários pesquisadores, todo um mapeamento do que seriam determinantes antigênicos, sequências de aminoácidos que podem induzir uma boa resposta, seja CD4 e seja CD8. A gente sabe que a proteína da spike tem, sim, alguns desses determinantes, mas não só ela. Então, quando nós fazemos a vacina, nós estamos buscando produção de anticorpo que bloqueia, então que neutraliza, e também linfócitos T, CD8 que vão matar a célula e os linfócitos CD4 que vão ajudar na maturação aqui. Então, quando a gente faz a vacina, o que nós escolhemos é qual é os alvos que nós queremos, que são os antígenos. E, normalmente, o que a gente usa é algum tipo de substância, de vetor, ou que seja, que induza a imunidade inata para começar o processo de proteção. E isto pode ser um adjuvante, ou pode ser algum vetor da vacina que tenha essa função. Então, quando nós olhamos as vacinas que estão hoje aqui, nós temos dois tipos de vacina. As vacinas chinesas, que são de vírus inativado, em que não houve uma seleção do antígeno, todo o vírus passou a ser um antígeno, ou então as vacinas utilizam a proteína da spike. A proteína da spike, que a gente viu, é a que tem a RBD, e ele é muito importante para anticorpo neutralizante, e medianamente importante para a resposta celular, mas também induz uma resposta celular, sim. Poderia, talvez, nós escolhermos alvos melhores de resposta celular. Então, todas as vacinas, eu diria, afora daquelas que são de vírus inativado, elas são da proteína da spike. Então, apesar das plataformas serem múltiplas e nós discutirmos RNA, vetor isso, vetor aquilo, elas são da proteína da spike. E todas as vacinas que nós temos hoje utilizam a proteína spike original, que é a proteína de Wuhan. E nós não temos nenhuma outra vacina que não seja a vacina contra a variante de Wuhan. Agora, o que aconteceu é que essa vacina, então, começou a ser utilizada, mas também houve, em alguns lugares do mundo, mutações no vírus, e as mutações chamadas de preocupação são aquelas que ocorrem justamente na RBD. Né? Então, nós vimos que, inclusive, tinham 3 mutações que eram muito importantes, que apareceram em lugares distintos do mundo, em três posições, em 3 aminoácidos, 417, 484, 501, o que nos fazia a crer que existia, então, aí mutações que eram convergentes, então, mostrando que existia realmente uma vantagem seletiva para o vírus que fazia esse tipo de mutações e que isso levava ao escape imunológico, que realmente ocorreu, e nós começamos a ver pela primeira vez reinfecções, porque até então as pessoas que estavam doentes, naquele espaço de tempo, era raríssimo nós vermos reinfecções. Começamos a ver reinfecções e nós vimos aí isso na Inglaterra, vimos na África do Sul e vimos aqui do Brasil em Manaus, para as 3 variantes que apareceram, alfa, beta e gama. Mais tarde apareceu a variante da Índia, com um outro aminoácido que foi alterado, que é o 452. Mas vocês veem que eram todas por aqui. Né? Então, eu
refletindo um pouquinho sobre a biologia e o conhecimento acumulado que nós temos da biologia, tendo em vista que essas mutações eram convergentes e que eram nesses mesmos lugares, pensava eu, nós não temos mais espaço para fazer muitas mutações, porque essas mutações vão ser em outros lugares, mas não na RBD, mantendo uma boa efetividade. Essas variantes até aumentavam a efetividade. E, para nossa surpresa, não foi o que aconteceu. Então, essas variantes de preocupação iniciais, alfa, beta, gama e delta, elas surgiram em diferentes lugares do mundo com diferentes picos que apareceram. E no Brasil foi extremamente importante a nossa autóctone gama, que deu aí um pico muito grande no ano passado, mas a delta foi muito importante em outros países, surgiu na Índia, mas ela foi responsável nos Estados Unidos por um pico de doença muito importante, e a gente viu isso, né? Os diferentes picos que apareceram no ano passado até novembro, aí com essas diferentes variantes, e a variante, como eu digo, delta, muito importante nos Estados Unidos, tendo um número de casos, os Estados Unidos é campeão do número de casos. Muito bem, e as vacinas? As vacinas funcionaram, apesar de nós não termos vacinas contra os diferentes variantes, apesar de ter sido demonstrado in vitro que os anticorpos neutralizantes eram menores, diminuíam seu título quando testados in vitro contra os variantes, eles ainda tinham um poder de fogo suficiente para diminuir a doença. Se não diminuiu a infecção, diminuiu a doença, tínhamos menos casos de doença, menos casos de hospitalização e muito menos casos de morte, como nós vemos aqui, isso é publicado, então, quando essas variantes estavam muito importantes. Então, pelo menos 12 vezes mais mortes entre os não vacinados e 6 vezes mais doença. A infecção, a proteção é muito menor, porque essas vacinas, sendo intramusculares, elas têm uma proteção sistêmica, mas não necessariamente um aumento de proteção na mucosa. Aí nós vimos, no fim do ano passado, aumentar dramaticamente de novo, por causa da Delta, as internações e morte na Inglaterra. E, em outubro, resolveram, na Inglaterra, dar uma terceira dose. E é interessante que, vejam como muda a figura de um mês para o outro, de outubro para novembro, desaparecem os indivíduos aqui acima de 60 anos, que é os que tinham mais doenças, que vão aqui, que desaparece, tem uma queda muito grande no número de casos, e o número de casos maior aparece, são justamente abaixo de 20 anos, porque a Inglaterra, naquela época, vocês lembram, no começo tinha resolvido que não iria imunizar indivíduos abaixo de 20 anos. Então, o que aconteceu? O mundo diz, bom, vamos precisar uma terceira dose, pelo menos para os indivíduos mais a risco, e nós aqui no Brasil decidimos fazer a mesma coisa, e no ano passado nós imunizamos aí e demos a terceira dose para todo mundo, principalmente para as pessoas mais idosas. E aí, para nossa surpresa, aparece essa variante Ômicron, que apareceu com 15 mutações na RBD. 15 mutações. Ela tem também 2 mutações no sítio de furina e algumas outras mutações da proteína da spike. Então, o que aconteceu? Aí acontece os grandes laboratórios, não, mas os anticorpos ainda funcionam, não funcionam, funcionam, não funcionam. A verdade que a gente viu é que esta variante, ela logo tomou o espaço, vocês veem aqui em azul no canto desse slide, a rapidez com que vai subindo essa variante Ômicron no mundo. E quando foi testar os títulos de anticorpos neutralizantes com indivíduos que foram imunizados com os diferentes tipos de vacinas, ou os indivíduos que são convalescentes pelos diferentes tipos, a gente viu que é uma queda muito grande em termos de anticorpo neutralizante. Existe um título de anticorpo neutralizante que a gente diga, não, ele é protetor? Não tem.
A gente só sabe que anticorpo neutralizante ajuda bastante a neutralizar o vírus, mas a gente não pode dizer que um título para 10, um para 20, um para 1000 seja suficiente ou não, mas houve uma queda. E esta queda no anticorpo neutralizante levou com que as pessoas resolvessem fazer uma quarta dose, que foi feita em Israel. Eu não vou me estender, mas a quarta dose em Israel não aumentou muito o nível de anticorpo neutralizante, nem a resposta celular. Ela não aumentou muito. Mas, em termos de efetividade, ela melhorou em alguns casos, em algumas populações, principalmente os mais velhos ou os imunodeprimidos. Quando se parecia que as coisas poderiam estar se ajeitando, surgiu o variante do variante, né? A variante BA2 da Omicron, que tem mais algumas, são 8 mutações que ocorrem na spike, sendo 6 dentro da RBD. Né? O que faz com que os indivíduos, inclusive, que tinham já uma resposta definida contra a primeira Omicron, tivesse uma resposta diminuída com a Omicron 2, e há casos, então, que começaram a ser identificados de infecção de indivíduos, reinfecção, quem tinha Omicron para Omicron 2, e a vacina, mais uma vez, anticorpos neutralizantes não eram suficientes, mas nós tínhamos uma resposta celular por trás que, sem dúvida, poderia segurar os casos graves dessa doença. Essa Omicron 2, se viu que ela é ainda mais transmissível que as outras, que dá uma carga viral muito grande no nariz, e por isso ela transmite muito, né? Tem, como eu disse, 8 mutações diferentes, né? Os níveis de anticorpos neutralizantes baixam demais, causam doença, e as imunizações, elas têm algum grau de proteção, e nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe isso, né? E isto faz com que exista ainda, veja, nós estamos aqui no finzinho de março, como vocês estão vendo, existe aí um aumento do número de casos na Grã-Bretanha, há um aumento de número de casos na França. Isso aqui coincidiu com o momento em que tanto um como o outro deixaram de utilizar os novos métodos, os antigos métodos de proteção, que é a máscara e evitar as aglomerações, tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo, o que atrapalha, às vezes, para nós, medicamente, identificarmos o que está acontecendo num lugar e no outro. Em todo caso, o número de casos confirmados no mundo voltou a crescer de novo agora no fim de março, quando estava em queda em todo o mundo. E quando a gente olha por país, nós vamos ver que cada país respondeu de uma forma diferente a esse aparecimento da Ômicron. E por quê? Bom, porque cada país tem uma história diferente de número de imunizações, os tempos de imunizações, como é que eles foram afetados pela alfa, beta, gama e delta, e, então, o grau de imunização e de proteção que existe na população pode variar de população para outra, e nós temos que observar para ver, porque a gente não consegue, ainda hoje, ter correlatos de proteção para dizer essa população tem tanto de anticorpo neutralizante, tem tanto de resposta celular, então ela vai estar protegida. Então, o que a gente tem ainda são observações, né? Sem dúvida, caiu demais o número de mortes em todo o mundo, mas na Áustria, que estava numa situação muito boa, que não usava mais máscara há algum tempo, etc., etc., começou novamente a ter um aumento do número de mortes, né? E aí nós temos que correr atrás para tentar entender e tentar explicar por que esse número de mortes, né? Será porque eles não tiveram a delta que tenha sido tão dura? Será que é porque eles imunizaram já há mais tempo? É uma outra, são questões que ficam. Em todo caso, existem dados que eu achei bastante interessantes, que comparam como é que é a infecção, vacina e a efetividade na proteção contra a doença. Então, se nós pegarmos aqui a Omicron 1, né, o indivíduo que teve uma infecção anterior com algum tipo de variante só tem 40% de proteção, né? O indivíduo que não teve a doença, mas teve apenas 2 doses de vacina,
de qualquer vacina, que fundamentalmente as vacinas Pfizer, vocês veem que ele não tem proteção contra a doença sintomática. Vamos ver direitinho aí as definições, doença sintomática. E, quando tem 2 doses mais a infecção, é mais ou menos como tem a infecção, aí 45%. 3 doses, 56%. E 3 doses mais a infecção prévia dá 77% de infecção. Infecção, o que é? Eu fazer um swab e ver que o indivíduo está com vírus. Quando nós olhamos a Ômicron 2 para infecção, os números são ainda um pouquinho piores, mas comparáveis mesmo assim, como vocês podem ver aqui. Agora, qual é a diferença que tem? É que nós, mesmo que nós ainda tenhamos infecção, nós deixamos de ter hospitalizações e morte. Então, vocês vejam aqui, em termos de hospitalização e morte para Ômicron 1, uma infecção, quem teve infecção antes, dificilmente vai hospitalizar ou vai morrer por causa da doença. Quem tem 2 doses está protegido bastante, 88%. Quem tem 2 doses em infecção está muito protegido, e 3 doses também muito protegido contra hospitalização e morte. E esses dados são muito semelhantes para a Ômicron 2. Então, o que é que nós vimos? Nós vimos que, efetivamente, a vacina é fundamental. A vacina protege contra hospitalização e morte, e foi para isso que essas vacinas foram fundamentalmente testadas, hospitalização e morte. Nem sempre elas protegem contra a infecção, o indivíduo pode ter infecção, pode ter mesmo uma doença muito leve, com pequenos sintomas, mas é importante que nós conseguimos, com a imunização, conseguir controlar o número de mortes em todo o mundo. E como é que está a imunização no mundo? Bom, existem alguns países que são campeões, né? Como Singapura, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Vietnã e Japão. O Brasil não está mal, não. Ele tem aí, vocês veem que, parcialmente 75%, imunizado 85%, que são números muito bons. Agora, quando a gente vê a terceira dose, Singapura está muito alto, a Coreia do Sul também, e o Brasil não está tão alto assim, podia estar melhor, né? E por quê? Bom, a minha interpretação é muito clara aqui no nosso país, as pessoas estão vendo a doença diminuir e diz por que eu vou tomar a terceira dose. As pessoas ainda confundem vacina para prevenir e tratamento para tratar a doença. Então, existe um recuo e nós estamos aqui muito preocupados, que nós gostaríamos muitíssimo que toda a população que deva tomar a terceira dose a tome pelos dados todos que eu consegui aí mostrar para vocês. Agora, quando a gente compara contra países do primeiro mundo, nós não estamos mal, não, né? Vocês veem aqui como é que está o Brasil, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Alemanha e Israel, né? Muitos deles não conseguem dados maiores por causa dos antivacinas, outro por questões de religião, porque esse povo tem acesso a todas as vacinas que quiser, mas às vezes simplesmente não acredita. E no Brasil? Bom, no Brasil o que a gente está vendo é que o número de casos novos continua decaindo, né? Isso aqui essa semana passada, 13ª semana epidemiológica. Nós vemos também que o número de mortes também está desaparecendo, e a questão que fica é, bom, então nós estamos livres da doença, nós estamos vacinados o suficiente, ou tivemos doença o suficiente para que a gente não tenha, que a gente esteja livre? Bom, a resposta para isso é possível, mas nós temos que ver como é que vai a Ômicron 2, como é que vai impactar aqui no Brasil. Nós teríamos que fazer, sem dúvida alguma, a terceira dose para quem não tomou a terceira dose, sem dúvida a imunização completa para quem não tomou a imunização completa, e a quarta dose para aquelas populações que são mais de risco e que foram bem discutidas no Programa Nacional de Imunizações. Então, aqui no Brasil, o que o nosso Instituto Todos pela Saúde conseguiu verificar é que... Vocês veem que aqui, no comecinho de março, começam a diminuir, né, o número de indivíduos que têm a Ômicron 1 e começam a subir
os indivíduos que têm a Ômicron 2. Então, na semana passada, nós já tínhamos aproximadamente 30% dos novos casos de Covid no Brasil sendo Ômicron 2. Como é que isto vai impactar no nosso sistema de saúde? Por enquanto não impactou, mas é assim mesmo. A gente tem que ver se essa Ômicron 2 vai ficar restrita ao número relativamente pequeno de casos e, por ser pequeno de casos, pequenas hospitalizações também. Vocês sabem, nós estamos trabalhando com muita dificuldade no Brasil para que a gente termine o desenvolvimento de uma vacina que seja intranasal. Nós temos uma vacina definida em que nós temos as RBDs associadas a epitopos T para induzir uma resposta celular importante e duradoura. Nós fizemos todo um tipo de formulação para que ela se fixe na mucosa nasal e dê uma resposta boa. A administração nasal ela tem uma série de vantagens que eu coloco aqui, e nós tivemos resultados fantásticos, mas estamos com dificuldade de chegar na parte clínica, porque precisa a produção dos lotes pilotos e nós estamos apanhando por aqui. Bom, esse trabalho todo que eu falei para vocês, tem um grande número de pessoas que trabalham comigo. Eu vou parar por aqui, senhor presidente, e... Obrigado, amigo Calil, por essa atualização tão completa sobre as vacinas Covid-19 atuais. Convido agora, quero ressaltar a presença aqui na plenária do nosso ex-presidente, acadêmico Petro Novelino, na mesa da presidência, nosso secretário-geral, acadêmico Galvão, e alguns acadêmicos aqui na plenária, acadêmico Gerson Magalhães, acadêmico Basílio, acadêmico Orlando Marques Vieira, acadêmico Omar da Rosa Santos, acadêmico Sabrá, acadêmico Maurício Magalhães e acadêmico Cláudio Cardoso de Castro, nessa sessão híbrida da Academia de Medicina. Convido agora, então, o Dr. Marcelo Gomes, da Fiocruz, Rio de Janeiro, para nos falar em 20 minutos sobre a efetividade das vacinas Covid-19 no Brasil. Por favor, doutor Marcelo. Boa tarde, obrigado, senhor presidente. É um prazer, uma honra estar compartilhando aqui desse espaço com vocês. Agradeço também Calil, Cláudio, pelo espaço, e todo mundo que está aqui. É um prazer estar compartilhando aqui com vocês. Eu vou agora abrir aqui o compartilhamento de tela. Só para usar, eu estou com a câmera num usuário e o compartilhamento de tela no outro. Eu estou com problema na câmera, então eu tive que fazer esse esquema aqui também meio híbrido. Então, se puder liberar aí... Agora vai. Aí, agora sim. Muito obrigado. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Bom, como eu já dito, né, eu sou Marcelo Gomes, eu sou pesquisador da Fiocruz. Estou inserido, né, no programa de computação científica dentro do grupo MAVE, né, que é um grupo de métodos analíticos em vigilância epidemiológica, que envolve tanto pesquisadores do PROCC, quanto também alguns colegas da Escola de Matemática Aplicada, da FGV, e outros colaboradores. E essa análise que eu vou apresentar aqui hoje também tem colaboração de uma série de colegas do Observatório Covid-19-BR, né, que é um coletivo, né, que também está bastante engajado aí em análise de dados, enfim, né, e divulgação científica associada à pandemia e especialmente à epidemia no Brasil. A ideia aqui, né, é justamente trazer um olhar da efetividade no Brasil especificamente, né, e com os dados abertos, né, que trazem, claro, uma série de limitações, né, mas também, por outro lado, nos trazem uma luz, né, de mundo real, né, como é que isso está impactando, como é que as vacinas impactaram a evolução da epidemia aqui no nosso país. Buenas. Então, antes de mais nada, né, aqui apenas uma lista, né, de boa parte dos colaboradores envolvidos, né, nessas análises e outras análises que a gente tem feito nessa epidemia. Tá? Tanto a equipe do MAVE, quanto pessoas ligadas ao observatório especificamente. Buenas, vamos lá. Né? Então, antes de mais nada, né, quais são os dados de base aqui?
né? Então, vou focar especificamente nos casos graves, tá, de Covid-19. Então, são casos, né, da base de síndrome respiratória aguda grave, né, que pertencem ao banco do CIVEP-Gripe. Né? A síndrome respiratória aguda grave nada mais é do que hospitalizações e mortes associadas a problemas respiratórios, né, com foco especificamente em doenças virais respiratórias, né? Então, dentro desse banco, obviamente, a gente vai ter casos de SARS-CoV-2, casos de influenza, né, e uma série de outros vírus respiratórios. Então, a gente vai limitar aqui, obviamente, o olhar especificamente àqueles casos associados, né, com definição de caso associada, né, classificação, na verdade, associada à COVID, seja por critério clínico epidemiológico, seja por critério laboratorial. Os dados são de vacinação, né, são os dados do CIPNI, né, e aí, através da RNDS, puxando os dados, né, dos bancos locais, né, de municípios e estados, então, dados públicos do Open Data SUS também. Tá? Então, né, diferentemente de um acompanhamento, né, de um estudo específico, de montar uma coorte para fazer a análise de efetividade, a gente vai lançar mão desses bancos de dados nacionais. Né? Então, a gente tem um ganho aí em termos de volume, né, que a gente passa a trabalhar com um alcance nacional, né? Mas, claro, a gente tem uma série de limitações em termos de qualidade dessa informação, né, que a gente vai entrar um pouquinho mais adiante. Tá? Então, antes de mais nada, né, fazer aqui uma revisão rápida, né, do que aconteceu de 2021 para frente, tá, em termos de síndrome respiratória aguda grave, tá, para a gente ter primeiro esse panorama, né, e como é que estes 2 anos, né, que aí já foram justamente com a intervenção da vacina, como é que a vacina, né, impactou nessa evolução nesse período. Né? Então, aqui só mostrar um dado, né, do acompanhamento semanal que a gente faz através da plataforma Infogripe, que é justamente, né, um trabalho que vem já desde lá de 2014, né, vinculado ao Ministério da Saúde para fazer o monitoramento desses casos, né, de SRAG. Tá? Então, a gente vê aqui, fica bastante claro, né, então a gente tem aqui por semana epidemiológica, né, e sempre agregando por semana de primeiros sintomas. Né? Então, a gente vê, né, aqueles picos, os picos de março e de maio bem destacados, né? E, novamente, aqui o pico, né, do final do ano passado e começo desse ano. Né? Aqui é dados para o Brasil como um todo, né, independentemente de faixa etária. A gente vê que a gente já está entrando, de novo, aqui numa fase de estabilização, e uma estabilização que ainda é ligeiramente acima de 2 casos por 100 mil habitantes, tá? Em termos de incidência semanal, o que é ainda, infelizmente, um número expressivo, se a gente pensa no nosso histórico. Né? Por mais que seja o melhor momento em relação à epidemia, né, em termos de volume de casos, ainda é bastante expressivo. Tá? E aí, quando a gente olha para a faixa etária, essa brincadeira, né, a gente vê algumas características bastante peculiares. Né? Então, por exemplo, a gente vê aqui né, que a partir de fevereiro de 2022, por exemplo, a gente tem um salto novamente, né, na população infantil, né, a população pediátrica de 0 a 4 anos, de 5 a 11 anos, a gente vê que vinha acompanhando a queda, né, das demais faixas etárias até chegar a fevereiro. Começou fevereiro de 2022, disparou novamente e segue crescendo. Né? Internações por síndrome respiratória aguda grave. Aqui a gente ainda não está falando exclusivamente de Covid, a gente está falando de internações por infecções respiratórias em geral. Né? E aí a gente tem impacto, né? Claro, por um lado, da retomada das aulas, né, que naturalmente gera uma exposição maior desse público infantil, né, mas também tem a própria questão, né, como o Calil comentou, do próprio uso de máscaras. Né? A gente deixar de usar máscara no transporte público, em ambientes, né, com muita aglomeração, e no próprio ambiente escolar, de novo, isso vai facilitar a circulação de vírus respiratórios, portanto, as crianças vão ser mais expostas a esses vírus, vão ter uma maior facilidade de entrar em contato e se infectar, e isso está levando a esse quadro bastante preocupante, inclusive, né, aqui está bastante claro, já é superior aos picos do ano passado e do final do ano passado e começo desse ano também, nessa faixa etária em particular. Né? Nas demais faixas etárias, a gente vê que a gente está mantendo, né, ou uma queda ou uma estabilização. Tá? E aí, mas Marcelo, vem cá, tia. Por que diabos está falando de SRAG? Tá? Então, para ilustrar, né, principalmente na população adulta, aqui a gente tem uma estratificação, né, também
por vírus respiratório associado. E aqui resultados laboratoriais especificamente, né? Sem levar em conta a classificação só clínica epidemiológica. Não, aqui é resultado laboratorial. Então, a curva preta aqui, né, são os casos de SRAG em geral, a cada semana, tá? E as linhas coloridas são o volume desses casos semanais associados a vírus específicos, né? Então, a linha dourada são os casos, né, positivos para SARS-CoV-2. Então, a gente vê, né, que a partir de 12 anos, de 12 em diante, é praticamente completamente dominado esse sinal, né, de SRAG pelo SARS-CoV-2, né? Então, usar os dados de SRAG em geral como um proxy para caso grave de Covid é bastante adequado, né? E isso, claro, nos dá um ganho de tempo em termos de análise de situação, porque, né, esperar o resultado laboratorial e a inserção dessa informação do resultado no banco de dados, isso leva tempo, né? Então, a gente poder lançar a mão de SRAG em geral nos dá um ganho significativo, né, em termos de oportunidade para tomada de decisão. Tá? E então, outra coisa que fica bastante claro, né, é que no público infantil de 0 a 4, quem está com cara de estar fortemente associada a essa retomada do crescimento não é a Covid, mas sim o sincicial respiratório, né, que historicamente é um vírus que causa internação nesse público, né, e a gente vê que ele voltou a ganhar força, né, e acelerou, né, esse avanço a partir de fevereiro também. Tá? Mas, à medida que a gente vai já nos 5 a 11 anos, a gente vê o quê? O SARS-CoV parando de cair, interrompendo a queda, e outros vírus respiratórios também aproveitando esse momento de retomada das aulas e de relaxamento dos cuidados de uso de máscara, aproveitando para avançar também, né? Como já tinha acontecido com o próprio vírus influenza, né? Que é essa curva em verde aqui, né? No final do ano passado, né? Em dezembro. Bom, e aí agora sim focando Covid especificamente, né? Então, casos de SRAG especificamente associados à Covid-19 por faixa etária. Então, reparem, né? Aqui a gente tem, então, a incidência em cada faixa etária, tá? Por 100 mil habitantes, 0 a 4, 5 a 11, 12 a 17, depois de 10 em 10 até o público acima de 80 anos, né? E aí chama atenção o quê? Primeiro, os picos do começo do ano passado. Aqui a gente tem março, pico de março, né, afetando praticamente todas as faixas etárias, né? Agora, o que aconteceu no segundo pico do começo do ano passado? O pico de maio está perfeitamente bem marcado e até em algumas faixas etárias ligeiramente superior ao pico de março, né, até 59 anos. A partir de 60, o que a gente observa? Não teve. Aquele segundo pico não aconteceu na população acima de 60 anos. Por quê? Justamente porque essa faixa etária já estava com vacinação avançada, fosse de primeira dose, fosse já de segunda dose, né, nesse público em particular, né? E aí a gente fez uma análise, né, contrafactual, para justamente, lançando mão de modelagem estatística, né, de simulação, tentar entender o que teria acontecido naquele segundo pico de 2021 se a gente não tivesse a cobertura vacinal que a gente tinha naquele momento. Tá? Então, aqui é justamente, né, a curva em preto é o ocorrido, tá? A curva dourada aqui, né, é a estimativa gerada pelo modelo estatístico ajustado aos dados, levando em conta também, né, toda a vacinação. E aí a linha, né, em azul é usar aquele modelo ajustado, agora retirando o efeito da vacina, retirando a vacinação. E aí isso, então, nos diz o que a gente esperaria observar em cada faixa etária se a gente não tivesse a cobertura vacinal que a gente teve ao longo do tempo, né? E aí fica muito claro, né? O que a gente teria? Óbvio, a gente teria a repetição do pico que a gente observou nas demais faixas etárias, né? E aí fica bastante claro. E aqui a gente está olhando apenas óbitos. Repara, a gente sai aqui da casa de menos de 2 mil óbitos semanais, né, na população, por exemplo, de 70 a 79, de fato ocorridas, e o que a gente podia ter observado naquele período era a manutenção de um patamar acima de 4 mil óbitos semanais, apenas na faixa de 70 a 79. Tá? Quando a gente junta tudo isso aqui, a gente vê que a gente tem uma estimativa
de mais de 170 mil mortes, 1.000 internações evitadas por conta da vacinação, só nessa faixa etária, só nesse período. Tá? Bom, mas isso é simulação. Tá? E o que a gente tem, né, se a gente pega os dados, né, de internações e olha a incidência por faixa etária, por status vacinal, para tentar ver, né, o quão diferente tem sido a evolução nesses dois grupos. Então, a gente faz um exercício aqui, né, olhando, né, de novo, nos dados do CIVEP-Gripe, olhando o status vacinal, tá? Quantos casos ocorreram em indivíduos não vacinados, em indivíduos com apenas uma dose e indivíduos com pelo menos 2 doses, ou seja, 2 doses ou 2 doses mais reforço. Né? Se a gente compara essas incidências semanais por status, por faixa etária, a gente tem um risco relativo associado, e com isso a gente consegue fazer a análise de efetividade. Tá? E aí começam os desafios, né? Tem uma série deles, uma série de limitações. Bastante importante, é a questão da própria população. Né? Qual é, de fato, o tamanho da nossa população em cada faixa etária? A nossa estimativa do IBGE já está bastante defasada, né? Porque a gente precisava do censo de 2020 para atualizar aquelas estimativas, né? Infelizmente, isso não aconteceu. E aí, quando a gente compara a população vacinada com pelo menos uma dose por faixa etária no país e compara com a estimativa populacional, a gente vê que em determinadas faixas etárias a gente já tem mais vacinado do que gente, do que estimativa. Né? E se a gente olha por estado, isso fica pior ainda. Então, uma primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer cálculo de incidência natural, é óbvio que se eu tenho mais gente vacinada do que estimativa, a minha estimativa está mal. É um forte indicativo que a minha estimativa está mal. Então, o que a gente faz aqui como um primeiro passo, né, para trabalhar com isso? Eu disse, bom, então eu vou limitar. Eu vou assumir que a cobertura vacinal não é maior do que 95%. Tá? Então, eu estou botando um teto na minha cobertura vacinal por faixa etária. Tá? Então, toda vez que numa determinada faixa etária eu tiver uma cobertura que é superior a 95%, eu vou recalibrar a minha estimativa populacional, né, fixando a cobertura em 95%. E aí eu consigo fazer cálculo de incidência e eu consigo calcular o risco relativo. Tá? Então, só um pequeno detalhe técnico aqui por trás, tá? Que é fundamental. Senão, não dá para fazer. Tá? Porque eu não teria não vacinados. Né? E eu olho os dados, eu vejo que eu tenho internações de não vacinados. Tá? E aí, buenas, aí fica impressionante. Né? Aqui a gente está se limitando a olhar de setembro de 2021 para frente, para dar destaque para justamente essa onda, né, do final do ano passado e começo desse ano. A linha escura aqui é o número de novos casos semanais e aqui já uma média móvel, né, de 4 semanas, só para dar uma suavizada, para ficar mais fácil da gente analisar esses dados, né, para diminuir o efeito do ruído semanal, do dado semanal. Tá? E aí a linha cheia, então a linha sólida preta é a incidência por 100 mil habitantes em indivíduos de cada faixa etária não vacinados, e aí a gente tem o pico aqui bastante forte em todas as faixas etárias, e a linha dourada é o público da mesma faixa etária, tá? Porém com pelo menos 2 doses, tá? E falando especificamente de SRAG por Covid-19, ou seja, casos graves de Covid, internações ou mortes por Covid-19. E, bom, a imagem fala por si. Né? Assim como o Calil tinha mostrado, né, os dados dos Estados Unidos, aqui a gente tem um dado brasileiro dizendo fundamentalmente a mesma coisa. O risco por faixa etária do não vacinado em comparação com quem tem pelo menos 2 doses encerra qualquer discussão a respeito, né, da importância, né, da gente ter comunicação forte convocando a nossa população para se vacinar. Tá? E aí, a partir daqui, a gente consegue, então, fazer, né, cálculos de... e aí, olhando especificamente o que aconteceu no final, né, de janeiro, começo de fevereiro, aqui uma janela da semana 5 à semana 8 de 2022, com os dados atualizados até a semana passada, por faixa etária, aqui a incidência, né, nessa janela temporal de internações e mortes por Covid-19 em cada faixa etária, incidência por 100 mil habitantes. O que a gente vê? Diferenças de 8 vezes, 9 vezes,
7 vezes entre o não vacinado, que é a coluna em azul, e o indivíduo na mesma faixa etária com pelo menos 2 doses. Né? É brutal. Tá? E isso... Oi. Doutor, 3 minutos para concluir, por favor. Já estou encerrando. Muito obrigado pela vez. Tá? E isso, se a gente vai, né, pensar em termos de efetividade, né, essa diferença aqui, né, de escala entre as incidências, tá? Essa diferença de 7 vezes corresponderia, né, a uma efetividade da ordem de 86%, né, 9 vezes uma efetividade na casa aí de 89%, pensando em efetividade em termos de risco relativo. Tá? O dado, né, já agora de final de fevereiro, começo de março, bastante similar, tá? Embora não tão grande essa diferença, até porque a gente já tem também, né, como a gente teve um impacto brutal no começo do ano nos não vacinados, a gente começa a ter até um efeito quase que de perda de suscetíveis, né? Porque a gente teve um impacto ali muito grande naquela população. Tá? E aí, bom, a gente pode também construir modelos estatísticos, né, para esse cálculo de efetividade, até para acompanhar a efetividade ao longo do tempo. E aqui o que a gente tem? Né? A gente observa, especialmente nos mais idosos, né? De setembro em diante, a partir de novembro, a gente tem um ganho muito significativo na efetividade de quem tem pelo menos 2 doses. Isso aqui é o quê? Isso aqui é justamente um indício muito claro de como a dose de reforço melhorou a proteção da população idosa. Tá? Mas a gente também vê o quê? Que já está começando a ter uma queda importante. Né? A gente já está aqui com uma estimativa, né, dessa efetividade, principalmente nos acima de 80 anos, que já é menor do que a gente tinha lá em outubro do ano passado, que já tinha tido aquela queda em relação, né, à efetividade inicial de quem estava com 2 doses. Tá? Mas, enfim, né, isso nos dá uma clareza, né, de como a vacinação não apenas ela teve um impacto importante, né, como ela continua gerando uma proteção muito significativa, né, mas também a gente tem, né, que continuar acompanhando esses dados para justamente ter essas avaliações, né, de quando pode vir a ser necessário a gente mudar o nosso entendimento sobre entrar ou não com novas doses de reforço, né, e o quanto a gente já teve de ganho, né, quantas vidas nós já salvamos por conta da vacinação. Com isso eu encerro, né, aqui bem rapidamente, né, destacar um pouco as limitações, né, de trabalhar com esse dado, né? Então, como a gente tem aí no dado do CIVEP, né, o dado de vacinação sendo puxado através do CPF para fazer, ou do CNS para puxar os dados do IPNI, especialmente para crianças e adolescentes, a gente eventualmente tem um problema da ficha de notificação estar com o CPF do responsável. E aí o status vacinal que vai entrar é o status do responsável e não da criança. Então a gente tem, né, que tentar, a gente tenta trabalhar, fazer a limpeza desses registros, né, dessas ocorrências, mas é um trabalho que não é simples, então pode ter impactos aqui especificamente, especialmente em crianças e adolescentes. Tem a questão dos atrasos de digitação, né, de inconsistências nesses dados, mas é um dado que nos permite, né, ter esse acompanhamento semanal, né, mesmo sem fazer um linkage, né, que é aí sim um trabalho muito mais custoso do ponto de vista computacional, que, né, dificulta a gente ter esse acompanhamento semanal. Mas aqui a gente já tem um retrato muito claro de como a vacina tem dado um impacto real extremamente significativo na nossa população. Com isso eu encerro e agradeço mais uma vez pelo espaço e a atenção de todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo Gomes. Convido agora o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro para fazer seus comentários finais. Acadêmico Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, presidente Pedro Novelino, secretário José Galvão Alves. Muito obrigado pelo honroso convite para fazer esses comentários nas 2 primeiras apresentações desse simpósio contra a vacina, desse simpósio de vacina contra a Covid, justamente para comentar a fala de um amigo de algumas décadas
e um colega mais recente, mais novo, da Fiocruz, do célebre grupo do PROCC, Programa de Computação Científica da Fiocruz. Bom, eu queria começar, então, mostrando essa curva, que, na verdade, é a curva do número acumulado de vacinas contra a Covid por 100 habitantes. O Jorge Calil já mencionou que nós não estamos mal, uma vez que nós estamos no grupo de países que tem cobertura acima de 80%, no nosso caso, 85%, junto com Itália, Peru, China, mais para quase 90%, Colômbia, Vietnã e Japão, mais para 81%, e cobertura total por volta de 75%. O mundo já fez mais de 11 bilhões de doses e tem um número de 18 milhões de doses sendo aplicadas por dia. Esse gráfico foi produzido pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz, o Marcelo Gomes já mostrou. Isso aqui corresponde à síndrome respiratória aguda, que reflete, traduz, informa sobre o que está acontecendo com Covid grave e hospitalização e morte. E ele também já falou, não preciso enfatizar, eu estou querendo chamar a atenção para esses aspectos que eu acho que ilustram a questão da eficácia e da segurança da vacina, que são os dois pontos que eu vou focar para me juntar a todos os cientistas, profissionais de saúde, médicos, a imprensa de qualidade, aos divulgadores de ciência, de saúde, ciência e tecnologia, que estão empenhados em informar a população corretamente as vacinas, quando chegam na etapa de disponibilização à população, são eficientes, funcionam e são seguras. Aqui é o pico da Omicron. De novo, isso aqui representa os casos graves e os óbitos por Omicron. Vocês veem que há uma desproporção entre os óbitos e os casos graves causados pela Omicron e o pico do que foi observado em termos de número de casos. Foi quase 60 vezes maior do que o número que nós tínhamos em dezembro de 2021, e nós estamos já em decréscimo dessa situação, mas temos ainda 10 vezes o número que nós tínhamos em dezembro do ano passado. Eu acho que essa situação ainda merece cuidado. O grupo do Laboratório de Vírus Respiratórios da Fiocruz acha que o vírus continua se portando da mesma maneira e nós temos que tomar muito cuidado antes de sermos otimistas demais, porque foi isso que causou a segunda onda de transmissão. Eu queria enfatizar de novo esse gráfico, que já foi mostrado de alguma forma, mostrando aqui esses traços verticais, são as datas de liberação do Ministério para os lotes de vacina que visavam vacinar prioritariamente a população de mais de 80, de mais de 70 e de mais de 60 anos. Eu não preciso gastar muito tempo para mostrar o que o Marcelo Gomes já mostrou, o resultado disso nas faixas etárias. Ele já mostrou, inclusive, esse slide, de 60, 70 e 80 anos, e onde esse segundo pico, justamente, que reflete a falta de cuidado, de planejamento, o excesso de otimismo das autoridades sanitárias frente ao comportamento desse vírus, que nós não conhecemos ainda na totalidade, percebe-se que essas populações acima de 60 anos responderam de forma que manifestava ou refletia um grau de imunidade gerado pela vacina. Então, acho que é um dos dados mais importantes que o Marcelo mostrou aqui, e, de novo, enfatizando a questão da eficácia das vacinas, eu acho que é um dos aspectos que eu resolvi reproduzir aqui. Ele mostrou um gráfico muito parecido com esse aqui é só morte, também foi produzido no PROCC, e aqui mostra a mesma coisa que ele mostrou dentro das caixinhas azuis, entre 6,5 e 10,5 vezes mais chances de você ir a óbito tendo Covid em forma complicada, em forma grave, se não tiver vacinado. Eu queria falar, então, algumas palavras sobre a questão da segurança. Os dados que eu vou mostrar aqui foram extraídos do boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde, o que aconteceu no início desse ano, e é um número que fez um estudo de monitoramento dos efeitos adversos da vacina de Covid durante um ano,
que foi da semana 3 de 2021 à semana epidemiológica 2 de 2022, período durante o qual foram aplicadas na população 250 milhões de doses. Essas 250 milhões de doses não incluem as doses aplicadas em São Paulo, e para vocês terem uma ideia do que isso representa em termos de exclusão de vacina, hoje, dia 31/3, nós temos cerca de 400 milhões de doses aplicadas no país, um pouquinho mais de 100 milhões foram aplicadas em São Paulo. Essas que foram aplicadas em São Paulo geraram 11 mil efeitos adversos graves, dos quais 4,5 foram considerados como tendo relação causal com a vacina, são as reações relacionadas ao produto, à qualidade do produto, ao manuseio do produto, conforme a literatura, 3.600 óbitos, com associação temporal unicamente, e destes, 11 óbitos tiveram relação causal com tipo A1, quer dizer, associado ao produto. Todos eles são síndrome trombótica com trombocitopenia, 8 por vacina AstraZeneca, 3 por vacina Janssen. Na faixa de 12 a 18 anos, 11 mil efeitos adversos pós-vacina, quer dizer, temporalmente relacionados a vacinas, 17 óbitos, nenhum desses 9 estão ainda em investigação para conclusão, mas os outros 8, nenhum deles teve a associação determinada como efeito, relação causal com a vacina de qualidade A1. Em São Paulo, já que eles não estão incluídos nos 250 milhões de dados, eu peguei com o Eder Gatti, da Secretaria de Saúde de São Paulo. Nesse mesmo período, foram aplicadas 84 milhões de doses de vacinas, com 4.600 efeitos adversos graves, 50 deles tinham causalidade A, ou seja, 50 de 84 milhões de vacinas, e 2.388 óbitos, com nenhum deles associado à causalidade do tipo A. Eu queria também mostrar, o que a gente tem nos Estados Unidos. O Jorge Calil mencionou rapidamente, eles têm um sistema de vigilância muito eficiente, que chama VAERS, esse Vaccine Adverse Event Reporting System, no qual até a dona de casa, a mãe, pode registrar o efeito adverso observado no filho. Todos eles, ou melhor, os graves, entram no estudo, e desses 560 milhões de doses que foram aplicadas nos Estados Unidos, 9 mortes foram associadas com efeito A1 de relação causal. Eu queria terminar só citando um minutinho de publicidade desse programa da Fiocruz, que é o programa a plataforma genômica de sequenciamento dos vírus COVID, que foi montado pelo Laboratório de Vírus Respiratório. No Brasil, hoje, foram feitos 127 mil sequenciamentos de genoma, ou seja, 425 por 100 mil casos, e essa plataforma permite que a gente tenha uma definição, por exemplo, como essa aqui mostrada à esquerda, que é o panorama das cepas que andaram circulando. Eu estou mostrando isso porque acho que a conjunção dos dados disponíveis sobre vacinas e os dados disponíveis sobre a dinâmica da transmissão de diferentes variantes no país podem mostrar também o efeito da vacinação nessas variantes virais. Do lado direito, a gente tem só uma curvazinha que mostra o impacto da contribuição da Fiocruz nessa plataforma de sequenciamento de genoma e nesse total de genoma que foram sequenciados com as cepas circulando no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, acadêmico Cláudio Ribeiro. Nós já passamos 4 minutos do horário, então agora eu declaro o intervalo para o chá acadêmico e convido a todos para retornarem às 18 horas com a sessão plenária e a continuação do simpósio sobre vacinas Covid-19, situação atual. Boa tarde a todos e até já.